Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Teixeira. Esse é meu novo curso de controle externo, um curso feito com carinho para que você tenha sucesso no concurso que você pretende realizar. É um curso que contempla duas mídias, um curso totalmente escrito em PDF, onde você tem acesso a toda a teoria e também mais de 200 questões comentadas, e também você tem os principais pontos em vídeo. Então, é um curso que você tem duas mídias, PDF e também os vídeos. Para quem não me conhece, eu sou professor que já leciona há mais de 17 anos, sou auditor do Tribunal de Contas desde 2000, e quem quiser saber mais do meu trabalho, é só me procurar nas redes sociais, meu Instagram está aí, Prof. Alexandre Teixeira. Meu Facebook, eu tenho duas fanpages, AF Contabilidade Pública para concursos e também minha fanpage com meu nome, Alexandre Teixeira, e também no meu canal do YouTube, Professor Alexandre Teixeira. Nas minhas redes sociais, eu costumo postar várias dicas, aulas e também atualizações da matéria. Só lembrando que eu sou professor, além de controle externo, também leciono AFO e contabilidade pública. Então, se você realmente está afim de passar no concurso que você pretende realizar, se você está realmente afim do seu objetivo, vem comigo, segue a minha aula e vamos com tudo! Então, pessoal, para gabaritar as questões de controle externo, você tem que dominar essa bibliografia que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. Bom, basicamente as questões são extraídas pelas diversas bancas da seguinte bibliografia. Primeiro dever de casa, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é basicamente em fazer uma leitura e ter um bom entendimento da Constituição Federal, principalmente os artigos 70 a 75, que trabalham especificamente do controle governamental. Se você começar a ler esses artigos, você vai perceber que eles são direcionados para a administração pública federal, para a União. Porém, eles são normas gerais. Então, por simetria, eles também são aplicados a estados e municípios. A gente tem o artigo 31, que basicamente trabalha a questão do controle municipal, e a gente tem o artigo 161 da Constituição Federal, que trabalha uma competência específica do TCU. Esse é o alicerce básico da matéria, está na Constituição Federal. Várias questões são extraídas desses dispositivos que eu acabei de falar. E além da Constituição Federal, a gente tem várias normas infraconstitucionais que também estabelecem competências para os tribunais de contas. Então a gente tem lá a Lei 866/93, que é a Lei de Licitações e Contratos, que estabelece uma competência específica para o Tribunal de Contas, que a gente vai trabalhar no curso. A Lei Complementar 101, que é a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem vários dispositivos estabelecendo competências e regulamentando temas associados aos tribunais de contas, artigos 56, 57 e outros que a gente vai trabalhar aqui. Lei 4.320, que apesar de ser uma lei antiga, é uma lei que também regulamenta assuntos tanto de controle externo quanto de controle interno. Temos a Lei Complementar 64, que é uma lei eleitoral, mas também que estabelece uma importante competência para os tribunais de contas, que inclusive foi modificada recentemente pela lei da ficha limpa, e a gente vai trabalhar tudo isso no nosso curso, legal? E além dessas normas constitucionais e leis infraconstitucionais, a gente também tem as normas específicas, porque cada Tribunal de Contas tem autonomia para estabelecer as suas normas específicas. Então, todo Tribunal de Contas, a gente tem atualmente 33 tribunais de contas espalhados pelo país, cada um tem a sua própria lei orgânica e o seu próprio regimento interno. Então, se você vai fazer o concurso do TCE do Rio de Janeiro, você tem que estudar a lei orgânica e o regimento interno do TCE do Rio de Janeiro. Se você vai fazer, por exemplo, o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, aí você tem lá a lei orgânica e o regimento interno do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Tem que estudar aquele. Tem vários artigos que são comuns entre os regimentos, porém, também tem vários diferentes. Então, você tem que estar sempre estudando aquele para o concurso que você pretende realizar. Então, ficar atento também a essa parte, que trata especificamente das normas específicas, lei orgânica e regimento interno dos tribunais de contas. E além disso tudo, a gente também tem a doutrina e a jurisprudência aplicada ao controle governamental. Quando eu falo em jurisprudência, principalmente, tá, gente, a jurisprudência
do STF. O STF, ele basicamente, estabelece várias jurisprudências, né? Inclusive algumas bem recentes que serão trabalhadas nesse curso, outras não tão recentes, mas muito de importância muito grande, que a gente vai trabalhar aqui. Então, cuidado aí com a jurisprudência, principalmente do STF. Não se preocupe, porque eu trago, né, no meu material, tanto escrito quanto em PDF, essa jurisprudência atualizada. E também doutrina, né? Você tem vários doutrinadores trabalhando aí a questão envolvendo o controle externo. Se vocês quiserem adquirir um livro para leitura complementar, né, porque esse curso já é um curso completo, você pode adquirir, mas para leitura complementar. E o livro que eu recomendo é o livro do Luiz Henrique Lima, o livro de controle externo, que foi lançado recentemente, a 8ª edição. Então, é um livro totalmente atualizado, né, recém-lançado, foi lançado há pouquíssimo tempo, e que com certeza está bem atualizado e é de bom tom adquirir para leitura complementar esse livro. Esse livro já foi usado por várias bancas para extração de concurso, então é um livro que eu recomendo fortemente. Então, basicamente, para a gente gabaritar, o objetivo desse curso é fazer com que vocês gabaritem, né, as questões de controle externo. Basicamente é dominar com profundidade essa bibliografia. E eu estou aqui para ajudar vocês a dominar essa bibliografia, beleza? Então já fica aí relacionado o que a gente tem que estudar. E agora vamos partir, né, para o entendimento de cada um desses dispositivos. Bom, então a gente vai começar o nosso estudo pela Constituição Federal, né, onde está o alicerce do controle. Basicamente, né, a gente começa lá no artigo 70, porque o artigo 70 ele vai dar a estrutura do controle governamental. Então, o artigo 70, esse importante dispositivo, que a gente vai ter que trabalhar aqui cada palavra que está no artigo 70, né, porque essas palavras que estão no artigo 70 são cobradas, com detalhe. Então, olha só, gente, ele fala o seguinte: a fiscalização, ou seja, o controle da administração direta e indireta, então, tanto a administração direta quanto indireta sofre essa fiscalização, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, ele deixa bem claro que a fiscalização da administração direta e indireta, ela tem que ser feita por cada poder, mediante o quê? Sistema de controle interno. Agora, existe também um controle externo. E esse controle externo é a cargo do Congresso Nacional. É aquilo que eu falei. Por simetria, no Estado, tem um dispositivo igual a esse que vai falar que o controle externo é competência da Assembleia Legislativa. E no município vai falar que o controle externo é competência da Câmara Municipal. Porque esse dispositivo é uma norma geral, mas na Constituição Federal ele basicamente foca União. Beleza? E cada poder tem que se responsabilizar pelo sistema de controle interno. Então, a fiscalização é competência de todos os poderes, mediante controle interno, e do poder legislativo, né, mediante controle externo. E essa fiscalização, ela vai envolver uma série digamos assim, segmentos, né? Tem a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública. E também são verificados, né, aspectos como legalidade, legitimidade e economicidade. A gente precisa saber o que representa cada um desses viés de fiscalização, como também as subvenções e renúncias de receita. Então, são termos técnicos que no controle governamental a gente tem que aprofundar, tá legal? E é isso que a gente vai fazer agora, aprofundar esses dispositivos. Então aqui eu fiz aqui um esqueminha, né, para a gente tentar visualizar essa estrutura toda do artigo 70, né, desse importante dispositivo, que ele fala assim: o controle, né, o que a gente está estudando, ele já deixa bem claro, né, que esse controle governamental ele é dividido em externo e interno. Então lembrar que o externo é competência do PL, do Poder Legislativo. Aí você vai pensar assim, mas o professor não falou ali Tribunal de Contas. Estranho, né? É porque o Tribunal de Contas está no artigo 71.
Mas o titular do controle externo é o Poder Legislativo, que exerce esse controle aí sim, exerce esse controle externo com auxílio do Tribunal de Contas. Então ele exerce esse controle externo com auxílio do Tribunal de Contas. A gente também tem o controle interno. O controle interno, como a gente visualizou, ele não é competência só do Poder Legislativo, ele é competência de todos os poderes. Então, por exemplo, no Poder Executivo, a gente tem a Controladoria Geral da União, que faz o controle interno do Poder Executivo. No Senado Federal, a gente também tem um órgão de controle interno. Na Câmara dos Deputados, a gente também tem. Em cada tribunal, né, no STF, STJ, a gente tem lá também um controle interno. Por quê? Porque, basicamente, é uma exigência da Constituição Federal. Cada poder tem que ter o seu controle interno, ok? Então, lembrar que tem essa divisão clássica e a quem compete cada um desses tipos de controle que a gente vai estudar no detalhe durante o nosso curso. E o controle governamental engloba o quê? Fiscalizar. E aí são fiscalizados que tipo de aspecto, né? O que o Tribunal de Contas, né, o Poder Legislativo, o controle interno fiscaliza. Então, o artigo 70 também fala isso. Quais são esses aspectos, quais são esses viés de fiscalização? Então, para a gente gravar, né, tem duas palavras conhecidas aí, né, para quem já estudou controle externo. Ele fiscaliza o que a gente chama de FOCOP. O que é o FOCOP? FOCOP é uma palavra, uma forma jocosa da gente lembrar dos aspectos que são fiscalizados. A fiscalização financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial. Então, são 5 aspectos que são fiscalizados. Financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial. FOCOP, financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial. E a gente também tem, né, a fiscalização, o que é fiscalizado nessa divisão de fiscalizações, que a gente chama também de lucro líquido do exercício. Lucro líquido do exercício, só para lembrar aqui de 3 letras, né, que vão iniciar esses aspectos também que são fiscalizados. Legalidade, né, a maior parte da fiscalização é sobre legalidade, verificar se os atos praticados na gestão são legais, né, estão dentro das normas legais. A legitimidade, que já tem um viés de verificar se aquele ato visou interesse público, né? Quando a gente está fiscalizando se o ato visou interesse público, a gente já está visando a legitimidade e economicidade. Economicidade é quando a gente já está fiscalizando o custo-benefício daquele ato realizado, né? Daquele ato de gestão realizado. E a gente vai trabalhar cada detalhe desse artigo 70, mas lembrar que na fiscalização prevista no artigo 70, esse controle interno e externo vai ter que fiscalizar o FOCOP, financeiro, orçamentário, contábil, operacional e patrimonial, e também legalidade, legitimidade e economicidade. E ele vai fiscalizar, né, quem? Claro que todos os poderes, todos os estados, todos os municípios e a União, o Distrito Federal, sofrem essa fiscalização mediante controle externo e controle interno. Então, é toda a administração pública, seja ela direta ou indireta. E também, muitas vezes, né, a União, o Estado e o município concede subvenções para instituições como uma ONG, por exemplo, né? Ou então renúncia de receita, dá um benefício fiscal para uma empresa. Essas subvenções e esses benefícios fiscais que provocam uma renúncia de receita do governo, elas também, como a gente visualizou no artigo 70, né, são fiscalizadas. Então, lembrar também que são fiscalizados, dentro desse contexto, né, as subvenções que são repassadas pela administração pública e atos que resultam em renúncia de receita, né? Uma redução de alíquota, né, para uma determinada empresa, uma isenção de tributos para um determinado segmento. Isso tudo também sofre fiscalização do governo, apesar de ser concedido por uma entidade privada. E uma subvenção, por exemplo, para uma ONG, né? O que é subvenção? Uma transferência de recursos do governo para uma entidade privada, para ajudar nas despesas de custeio. Porque, por exemplo, aquela entidade privada ela pode desempenhar uma atividade
interessante para o setor público e o setor público entende que tem que ajudar. E aí ele passa subvenções. Essas subvenções, elas são fiscalizadas, tá legal? Então tá tudo isso dentro do contexto do artigo 70. Tem que entender no detalhe esse artigo 70, que com certeza você já vai ter a estrutura, né, básica ali de como funciona essa plataforma do controle governamental. Então, pessoal, agora a gente vai fazer uma visualização aí da estrutura do controle externo no Brasil. Então a gente tem lá, né, o titular, que é sempre o Poder Legislativo. Lembrar que em relação ao controle externo, o titular é o Poder Legislativo, não é o Tribunal de Contas. Então o órgão titular do controle externo é o Poder Legislativo. O Tribunal de Contas auxilia no controle externo. É claro que a gente vai visualizar que o tribunal tem competências próprias e também tem competências onde ele trabalha colaborando com o Poder Legislativo no controle externo. Como é que funciona isso? Então, por exemplo, na União, o Congresso Nacional, né, representa lá o Poder Legislativo, e a gente tem lá o Tribunal de Contas da União, o famoso TCU. A gente tem um TCU só que vai fazer o controle externo da União. Nos estados, a gente tem a Assembleia Legislativa e quem faz a fiscalização é o Tribunal de Contas do Estado. A gente tem 26 estados, 26 tribunais de contas do Estado. No Distrito Federal, não é o TCU, tá, gente, que faz a fiscalização do Distrito Federal, e sim o Tribunal de Contas do Distrito Federal. E lá no Estado, o titular, né, do Poder Legislativo, lá o Poder Legislativo se chama Câmara Legislativa. E a gente tem lá o TCDF, Tribunal de Contas do Distrito Federal. Municípios, a gente tem as câmaras municipais, né, que faz exatamente essa fiscalização. E aí, gente, quando chega nos municípios, a gente tem que tomar cuidado com relação a quem fiscaliza, né, em apoio às câmaras municipais. As câmaras municipais serão sempre, né, o titular do controle externo municipal. Agora, qual é o tribunal que fiscaliza? Aí que a gente tem que tomar cuidado, porque pode ser TCE, TCMs, TCM. Então, ó, em regra, tá, gente, é Tribunal de Contas do Estado. Então, em regra, quem fiscaliza é o Tribunal de Contas do Estado. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, o município é fiscalizado pelo... 91 municípios são fiscalizados pelo TCE. E tem um município que é fiscalizado pelo TCM, que é a capital. Mas isso é só um exemplo, tá? Agora, tem 3 estados, o famoso Bagopa. Antigamente era Bacegopa, porque o Ceará também tinha um Tribunal de Contas dos municípios. Agora não tem mais, agora é só Bagopa. Bahia, Goiás e Pará. Nesses casos, o controle, né, o Tribunal de Contas que fiscaliza é o Tribunal de Contas dos municípios. Tribunal de Contas dos municípios. É no plural porque ele fiscaliza mais de um município. Tem que lembrar que ele é um órgão estadual que fiscaliza municípios. Então, nesses 3 estados, Bahia, Goiás e Pará, a gente tem o TCE fiscalizando o estado. Então, nesse caso aqui, né, a gente tem o TCE que fiscaliza o estado. E temos o Tribunal de Contas dos municípios, que é um órgão estadual que vai fiscalizar os municípios desses estados. Então a gente tem, na verdade, 2 tribunais de contas estaduais divididos, né? TCE que fiscaliza o estado e o Tribunal de Contas dos municípios, no plural, que fiscaliza os municípios. E a gente tem o município do Rio de Janeiro e o município de São Paulo, que tem um Tribunal de Contas próprio, que é um órgão municipal que fiscaliza só esses municípios. Só tem 2, município de São Paulo e município do Rio de Janeiro. Só esses 2 municípios que possuem Tribunal de Contas próprio. Nenhum outro município poderá criar um Tribunal de Contas próprio. Por exemplo, se Belo Horizonte quiser criar, não pode. Se Salvador quiser criar, não pode um Tribunal de Contas do município. Tá, gente? Se por acaso Niterói quiser criar, não pode, porque município só Rio de Janeiro e São Paulo que pode criar esses tribunais de contas específicos, né? Órgãos municipais que fiscalizam ele mesmo. Isso é porque na Constituição de 88 já tinha esses tribunais constituídos. E aí a Constituição falou, já como esses 2 já tem, vamos deixar
mas só que ninguém mais poderá criar órgão municipal de contas, tá legal? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, em São Paulo e no Rio de Janeiro, a gente tem o TCE fiscalizando Estado, a gente tem o TCE fiscalizando municípios, e a gente tem o TCM no singular, tá? Diferente do Tribunal de Contas dos Municípios, que fiscaliza somente a capital, que é no caso, no Rio de Janeiro, seria a capital Rio de Janeiro, e São Paulo também a capital São Paulo município, tá, gente? Então todos os outros municípios, por exemplo, de São Paulo, seriam fiscalizados pelo TCE e o Estado também seria fiscalizado pelo TCE. E território, caso haja novamente o território, né, os territórios foram extintos, né, a gente não tem mais território, a fiscalização compete ao Tribunal de Contas da União. Então, o novo território vai ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União. Então, a gente tem hoje um TCU, 26 Tribunais de Contas do Distrito Federal, um TCDF, a gente tem 3 Tribunal de Contas dos municípios, porque o do Ceará foi extinto, e a gente tem 2 Tribunal de Contas do município. Então, somando tudo, 1 mais 26, 27, mais 1, 28, mais 3, 31, mais 2, 33 tribunais. Então, hoje a gente tem 33 tribunais de contas espalhados aí pelo país. Tá legal, gente? Então, ficar atento aí esses detalhes. Então, só para deixar mais claro essa questão, essa diferença entre Tribunal de Contas dos municípios e Tribunal de Contas do município, né? Tribunal de Contas dos municípios é um órgão estadual, deixar bem claro. E Tribunal de Contas do município é um órgão municipal. Então, já tem essa diferença básica. Um é órgão estadual e outro é órgão municipal. Muita gente confunde esses dois tribunais. É impressionante como tem essa confusão. E olha que interessante. No caso dos tribunais de contas dos municípios, é permitida a criação de novos por emenda à Constituição estadual. Já no caso do TCM, não é permitida a criação de novos. Então, primeira diferença entre os dois. Então, por exemplo, se algum outro estado quiser criar um tribunal de contas dos municípios, ele pode criar por uma emenda à Constituição daquele estado. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, já teve um projeto querendo criar um tribunal de contas dos municípios, que teria capital, onde que teria sede em Niterói, e faria a fiscalização de todos os municípios, com exceção da capital, que tem município próprio. Agora, no caso do TCM, que é um órgão municipal, por exemplo, se Niterói quisesse criar um TCM, não poderia, porque é vedado. Só Rio de Janeiro e São Paulo que a Constituição Federal permite, tá bom? Então, aqui, aquilo que eu falei, né, o TCM é um órgão estadual, ou TCMs, né, Tribunal de Contas dos Municípios, e o TCM é um órgão municipal. Atualmente, só existe Tribunal de Contas dos Municípios, Bahia, Goiás e Pará, o famoso Bagopa. Por quê? Antigamente era Bacegopa, né, o macete, porque o Ceará também tinha Tribunal de Contas dos Municípios, agora não tem mais, agora só Bahia, Goiás e Pará. E no caso de Tribunal de Contas do município, só tem nas duas maiores capitais, né, Rio de Janeiro e São Paulo, e nenhum outro pode ser criado, tá bom? Então, tentar visualizar e tentar, em prova, não cair em pegadinha dessa diferença entre Tribunal de Contas dos municípios e Tribunal de Contas do município no singular. Bom, então agora vamos fazer uma visualização, né, das fiscalizações que são realizadas pelo controle governamental conforme o artigo 70. Então, a gente tem lá as espécies de fiscalização previstas no artigo 70, o famoso FOCOP, né? Lembrar do FOCOP, financeiro, orçamentário, contábil, operacional e patrimonial, o famoso FOCOP, que são as iniciais de cada uma dessas fiscalizações. A primeira fiscalização que a gente vai visualizar é a fiscalização financeira. Essa está preocupado com caixa do governo, com a entrada e saída de recursos do caixa do governo. Então, a fiscalização financeira é aquela relacionada com o fluxo de recursos, ingressos e saídos geridos pelo administrador. E esses recursos não são somente os orçamentários, também podem ser recursos extra-orçamentários. Ou seja, qualquer dinheiro que entrou no caixa, qualquer dinheiro que saiu
do Caixa. Quando o governo está fazendo uma fiscalização com esse viés, com esse objetivo, a gente está falando de fiscalização financeira. Fiscalização orçamentária. Essa aqui é para verificar se as despesas e receitas estão sendo realizadas de acordo com as leis orçamentárias, com a LOA. Então a gente já sabe que quando o governo realiza uma despesa, ele tem que ter essa despesa autorizada na LOA ou em créditos adicionais. Então essa fiscalização que procura verificar se as despesas e as receitas estão sendo arrecadadas conforme previsão na LOA, é basicamente o que a gente chama de fiscalização com esse viés orçamentário. Então é aquela relacionada, né, com a aplicação de recursos públicos conforme as leis orçamentárias. Ok? Então, é mais um detalhe que a gente está visualizando aí. E aí a gente tem a fiscalização. Bom, na fiscalização contábil, é a fiscalização feita, né, para verificar se os recursos públicos estão de acordo com as técnicas contábeis. Então, é aquela fiscalização feita, né, no balanço orçamentário, verificar se o balanço financeiro, o balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstrações dos fluxos de caixa e outras demonstrações elaboradas pelo setor público estão de acordo, né, com as famosas NBC TSP, que são as normas aplicadas ao setor público, né? Também verificar se estão de acordo com o MCASP, que é o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Então, tudo isso, nessa fiscalização, ela é feita quando é realizada uma fiscalização com viés contábil. Então, é uma fiscalização importante. Só para entender a importância dessa fiscalização, né? Nas contas da Dilma, quando foram rejeitadas essas contas pelo TCU, o principal motivo foi porque o balanço patrimonial estava com passivo subavaliado, né? As famosas pedaladas fiscais. Então, a fiscalização também muito importante. A fiscalização operacional, ela, diferentemente das outras fiscalizações, ela tem um viés de verificação não da conformidade, mas do desempenho. Então, a fiscalização operacional, ela tem o intuito de verificar o desempenho da gestão. Então, ela está preocupada com o desempenho do gestor, né? A fiscalização operacional é aquela que está relacionada com a verificação das metas, resultados, eficácia, eficiência da gestão dos recursos públicos, ou seja, o resultado. Então, ela está preocupada em verificar se o desempenho do gestor foi bom, se uma determinada política pública praticada pelo gestor foi eficaz, efetiva e eficiente, né? Produziu efeito à população, se atendeu os objetivos propostos pelaquela política, né? Então, isso é uma fiscalização que tem como viés a questão operacional, ou seja, o desempenho da gestão. Se o gestor teve um bom desempenho, foi eficiente, eficaz e efetivo, ele não está basicamente preocupado, quando o Tribunal de Contas faz essa fiscalização, com as questões somente da legalidade do ato praticado, né? E sim o desempenho produzido pelaquela gestão, tá bom? Então ela é um pouquinho diferente das demais. E a fiscalização patrimonial, como o nome já diz, né, aquela que está relacionada com o controle e conservação dos bens públicos. Então, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, né, na questão da fiscalização patrimonial, lembrar que o patrimônio público ele é muito amplo, né? Então, por exemplo, uma auditoria ambiental seria uma fiscalização patrimonial, porque está preocupado com o ambiente, né, com os recursos públicos, com a conservação da questão ambiental. Então, isso seria um exemplo de fiscalização patrimonial. Ou, por exemplo, quando é feita uma fiscalização para verificar a utilização do patrimônio que pertence à administração pública, seria também um exemplo de fiscalização patrimonial, ok? Então, essas são as fiscalizações existentes aí, segundo a Constituição Federal. Então, turma, só para a gente fechar esse quadrinho, lembrar que são 5 aspectos que são fiscalizados. O famoso FOCOP, fiscalização financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial. Lembrar que dessas 5, 4 são fiscalizações que a gente chama de conformidade, para verificar se os atos estão na conformidade com as leis e com as normas. Já a fiscalização operacional, que é a fiscalização de desempenho, ela não está relacionada com a conformidade, sim realmente com o desempenho
da gestão, com a performance da gestão. Se o gestor foi, ao praticar uma determinada ação, se ele foi efetivo, eficaz ou eficiente, tá bom? Então, só cuidado, 4 estão ligados à conformidade e uma fiscalização que é operacional, ela está ligada ao desempenho. Bom, vamos fazer uma visualização agora de alguns aspectos que são fiscalizados, né, que o tribunal fiscaliza. A fiscalização dele pode ser para verificar a legalidade de um determinado ato, ou a legitimidade de um determinado ato, ou basicamente a economicidade de um determinado ato, o custo-benefício de um determinado ato. Então é isso que a gente vai visualizar agora. Então a legalidade, que é a fiscalização mais fácil de visualizar, mais praticada, né, é aquela que tem como objetivo verificar se o ato está de acordo com a lei. Então, quando a gente falar especificamente de fiscalização de legalidade, é simples, né, verificar se o ato, se a gestão está de acordo com a lei. Mas a lei no sentido amplo, né, de acordo com a norma. Então, por exemplo, claro que se um ato não está de acordo com a lei, ele não é legal. Agora, uma resolução, por exemplo, uma deliberação, uma norma menor, né, de que a lei, será que também entraria no conceito de legalidade? Sim, quando também está fiscalizando, né, um ato, se ele está atendendo a uma determinada norma, uma determinada deliberação, uma resolução, uma instrução normativa, também seria um exemplo de legalidade. Então, a legalidade nesse sentido amplo, de todas as normas que regulamentam determinado assunto, que estabelece um padrão para determinado ato. Então, por exemplo, vamos pensar aqui na contabilidade. Será que a contabilidade, quando um ato não está de acordo com uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade, isso é fiscalização de legalidade? Isso também é fiscalização de legalidade. Então, se uma despesa, se ela não foi feito, por exemplo, um empenho para a realização daquela despesa é ilegal, porque descumpriu uma lei que fala que tem que ter prévio empenho. Agora, se aquele fato foi contabilizado em desacordo com as resoluções do Conselho Federal, também a gente pode falar que aquele ato foi ilegal? Sim, porque ele não está de acordo com uma norma, desobedeceu o princípio da legalidade naquele caso, não obedeceu uma resolução, né, um padrão estabelecido pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, é uma legalidade no sentido amplo que a gente tem que sempre lembrar. Então, é nesse tipo de fiscalização que busca verificar se a gestão dos recursos públicos estão de acordo com as normas legais